Era do 9º ano, radar, firmeza, tamo junto de novo. Agora vem fazer uma revisãozinha básica para a avaliação de amanhã, né? Espero poder ajudar a vocês e tirarem algumas dúvidas se por acaso ficou, que eu acredito que não, né? Se a gente prestou atenção, se a gente foi consciente e responsável com nós mesmos, né, em sala de aula, a gente sabe que essas dúvidas não vão existir não para a avaliação de amanhã. Mas com tudo isso estou aqui para botar esse vídeo para vocês aí, para ajudar no que for preciso, né? Tamo junto, então vamos lá. Nós trabalhamos os aspectos físicos da Europa, né? Conhecido Velho Mundo, né? Que ele tem essas terras chamadas de Eurásia e África, né? E do ponto de vista físico, né? A Europa ela é apenas uma península da Ásia, né? Para alguns estudiosos, outros não. Mas a gente sabe que é um continente, né? Importantíssimo na formação do mundo, né? Com suas ideias, né? Muitas vezes arbitrárias, né? Mas é considerado o berço da civilização ocidental. Então vamos lá. A Europa tem um pouco mais de 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, um pouquinho maior do que o Brasil, né? Sua população é de aproximadamente de 743 milhões de habitantes, né? Sabemos que a partir do século XV ela iniciou aquele processo de expansão marítima, né, em direção ao restante do mundo, por meio do Oceano Atlântico, né? Se a gente for olhar, ele é o continente, eu estou falando do continente europeu, ele é relativamente pequeno, né? Se a gente deixar de considerar a parte ocidental da Rússia, né? Sabemos que ele é composto por 42 países, né? Mas com algumas áreas extremamente bem pequenas. Então, países que existem no continente europeu, muitos são menores do que os estados nossos aqui brasileiros. Mas a gente não pode deixar de falar dessa relevância que esse continente tem para o mundo todo, né? Um continente super industrializado, né? Para alguns, o continente mais importante que existe no mundo, porque é de lá os países, ou são de lá, os países que ditam as regras no mundo, com exceção, logicamente, de Estados Unidos, né? Mas, se a gente for olhar no frigir dos ovos, feito diz a história, realmente o continente é um continente bastante importante para o cenário mundial. Em relação ao clima, a gente sabe que a Europa está localizada numa área de clima temperado, né? Ele encontra-se, né, quase que inteiramente na zona temperada, ao norte do Trópico de Câncer e atravessado pelo Círculo Polar Ártico. Os climas mais frios no norte, na parte central do continente e também nas áreas de altitudes elevadas. A gente também trabalhou em relação à União Europeia e as etapas de unificação, e a gente viu que começou lá em 1952, né, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, chamada SECA, né? E que o objetivo da comunidade era criar um mercado comum para o carvão, o ferro e o aço, por meio de acordos relativos aos preços e taxas de transporte, né? E com isso, também uma tentativa de evitar uma nova guerra entre os países membros, né? Já que muitos desses tinham saído, né, da Segunda Guerra Mundial. Aí vem todo o processo, depois vem a União Econômica de Benelux, que são Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo, né? Quando a gente fala de Países Baixos, a gente vai falar da Holanda, né? Depois apareceu o Mercado Comum Europeu. E veio o crescimento do MCE, do Mercado Comum Europeu.
né? Aí a gente vai falar da importância do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca, que passaram a integrar esse mercado, né? E o mesmo que ocorreu com a Grécia em 81, com Portugal e Espanha em 86, né? Com a Suécia, a Austrália e a Finlândia em 95. E com o passar do tempo, essa unificação ela foi tomando corpo, ficando encorpada, né? E uma coisa que começou lá com 6 países, né? Hoje nós temos aí em média 28 países membros, né? Que tem a Alemanha como uma grande líder nesse processo de unificação da Europa, que tem uma sigla UE, que é a União Europeia, que essa unificação ela veio a se fortalecer com a criação da moeda única do mercado europeu, que a gente viu que é o famoso euro, né? Essa moeda forte que se valorizou de uma forma tal que é mais forte do que o dólar americano. Olhou também a questão do preconceito em relação aos imigrantes, E a gente viu que lá na Alemanha ainda hoje tem esse movimento, né, neonazista, né, que ainda está muito claro, né? Os caras não deixam escondido essa questão do preconceito em relação a negros, a pessoas de outras nacionalidades, né? Essa ideia daquele maluco lá do Hitler, que morreu e deveria ter levado junto com ele, mas aí tem seus seguidores que estão aí pregando esse preconceito para aqueles que se aventuram no mundo europeu, e principalmente se a gente for para aquelas bandas lá da Alemanha, né? Que isso ainda é muito forte lá. Vai olhar aí essa questão dos imigrantes, né? Que teve uma demanda muito grande dos países, de pessoas dos países subdesenvolvidos, né? E também lá dos países dito do leste europeu, lá da Europa Oriental, né? Que com essa briga de braço, essa luta de braço entre Estados Unidos e a extinta União Soviética, capitalismo e socialismo, nós vimos que os países do lado ocidental, né, capitanizado logicamente pelos Estados Unidos e suas teorias, essa ajuda que os americanos deram, né, para o desenvolvimento do lado ocidental, para o fortalecimento de sua política comercial, né, econômica e financeira. Os países da Europa Ocidental, eles se desenvolveram, se industrializaram, né, e abriu uma distância muito grande entre esse lado oriental e ocidental da Europa. O oriental ficou estagnado graças à política socialista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, extinta, né, que decidiu que ao invés de investir nos países que compunham junto com ela essa tal de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ao invés de investir em prol da sociedade, a União Soviética só queria ganhar a hegemonia do mundo, fazer com que seu objetivo político, né, e econômico, o socialismo, prevalecesse diante do capitalismo, e investir nas indústrias de armamentos pesados, bélicos. E com isso fez com que os países, muitos dos países do Oriente, da Europa Oriental, melhor dizendo, eles se estagnassem, né? E foi a grande sacada dos Estados Unidos, foi oferecer apoio exatamente a esses países para que minasse, né, essa ideologia socialista, e deu certo. Muitos desses países
pediram ajuda aos americanos, né, aos Estados Unidos, e aos pouquinhos começaram uma luta aí de independência e minou a União Soviética, tanto